Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Nesta noite, tratando sobre a Defensoria Pública. E como convidada, nós temos aqui hoje a doutora Ana Mônica Anselmo de Amorim, que é defensora pública do estado do Ceará, e que é também uma pessoa gabaritada para tratar sobre o tema, e eu vou dizer por quê. É graduada em Direito pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com mestrado em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professora adjunta também da Universidade Estadual, a UERN, e autora também de obra jurídica, que vai até mostrar aqui para a gente o livro dela em Direito de Família. Boa noite, doutora Ana Mônica, é um prazer tê-la como nossa convidada para debater sobre esse tema, sobre a Defensoria Pública. E antes das suas considerações iniciais, eu já vou fazer a primeira pergunta. Nós demos aqui algumas pinceladas sobre o que é a Defensoria, o que faz, mas nós gostaríamos de saber, na verdade, o que é a Defensoria Pública, qual a função da Defensoria. Primeiramente, boa noite a todos os telespectadores do programa Cidadania. Boa noite, Joyce, boa noite, Natália. Queria mandar meu abraço para o amigo Erval, que não está aqui hoje, mas que muito me honra com este convite. Assisto frequentemente o programa Cidadania e sinto-me honrada de estar aqui hoje. Bem, Defensoria Pública, é até difícil falar de uma instituição que me abraçou há 10 anos. Eu ingressei na carreira em 2006 e a Defensoria, eu só vejo o crescimento desta instituição. Nós somos a mais nova das instituições, Poder Judiciário, Ministério Público. A Defensoria veio efetivamente na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 134, e os defensores públicos são aquelas pessoas que estão aptas a tutelar, a zelar, a defender os interesses não só processuais, judiciais, mas também extrajudiciais de todos aqueles que não possam custear honorários advocatícios. Como a Natália já bem destacou, a Defensoria ela tem uma atuação ampla. Ela atua tanto na seara civil, área de família, área de consumidor, área da questão de medicamentos, fazenda pública, assim como também na parte penal, da defesa dos acusados, da processo de execução e também até, Natália, a gente pode acompanhar vítimas de violência doméstica, família de vítimas de crimes que não possam constituir advogados. É muito comum a gente ouvir essa expressão de que algumas pessoas não merecem defesa, mas a própria Constituição, ela determina que todo cidadão brasileiro ou estrangeiro tem direito à defesa. Como é que a Defensoria vê justamente esse direito da população em geral? Não, as pessoas me perguntam como é que eu consigo defender um criminoso, uma pessoa que cometeu um crime. A Constituição garante a todos o contraditório e a ampla defesa. E nós, defensores públicos, a gente tenta abstrair um pouco que houve um crime, tenta abstrair que existia uma vítima e tentamos exercer a defesa da melhor forma possível. E exercer a defesa não é só pedir absolvição. Todo mundo pensa que fulano é inocente, fulano não cometeu crime. Existem várias formas de defender, pedir um atenuante, pedir uma exclusão de uma qualificadora, ou seja, a Defensoria trata todo mundo com respeito, todo mundo com atenção, em que peça ter cometido um crime, a pessoa pode errar, mas todos têm o direito constitucional de defesa. E ainda vou mais além. A Defensoria na área penal, ela defende inclusive aquelas pessoas que possam ter condições de contratar advogado e que mesmo assim não contratam, porque ninguém pode ser condenado sem defesa. A Constituição diz que existem 3 pilares: o juiz, a acusação e a defesa. Então, mesmo que aquela pessoa não constitua, nós, defensores públicos, somos designados para exercer essa função. Então é mito aquela conversa de que nas ações criminais a Defensoria só atende o acusado? Não, a gente também atende a vítima. A pessoa que é vítima, por exemplo, de uma violência doméstica, a pessoa que foi agredida por seu companheiro, por seu esposo, no âmbito da sua relação familiar, ela pode procurar a Defensoria Pública, nós podemos ingressar com medidas protetivas, pedir a assistência não só processual, mas também extraprocessual, ingressar com algum pedido de alimentos, tudo em prol daquela vítima da violência doméstica. Assim como, por exemplo, uma determinada família, o familiar foi vítima de um assassinato. A Defensoria Pública ela pode, inclusive, trabalhar como advogado do assistente de acusação. A gente pode trabalhar ao lado da acusação, tutelando o interesse daquela família da vítima. E quem é que pode? A senhora já vem falando justamente quem é que pode fazer parte, quem é que pode solicitar a Defensoria Pública. Mas como é que é feito esse procedimento? Como é o procedimento para que a Defensoria Pública possa atuar em determinados casos? Hoje,
a Defensoria Pública, a gente tenta, ao máximo, não nos vincularmos a critérios financeiros fixos. Um salário, 2 salários, 3 salários. A gente tenta analisar a condição social da pessoa, de tentar conversar, de tentar descobrir. A pessoa recebe 3 salários, mas pode ser que aquela pessoa receba 3 salários, mas esteja com todo ele comprometido por dívidas. Então, a gente não exclui de imediato, fulano recebe 2, 3 salários e não é assistido pela Defensoria. Não. A gente tenta analisar o perfil socioeconômico daquela pessoa. E a vulnerabilidade, Natália, ela não é só econômica. A vulnerabilidade ela pode ser social, a vulnerabilidade pode ser também processual, porque mesmo no processo, por exemplo, nós exercemos a função de curadoria especial. Aquele réu que foi citado, o que é citado é chamado para o processo e não compareceu, porque não tomou conhecimento que está sendo processado, mesmo assim a gente exerce a defesa dessas pessoas. Então a gente tenta abstrair um pouquinho essa questão financeira absoluta, tenta analisar cada caso, cada circunstância, cada problema que nos é levado. No artigo 134 da Constituição, diz que a Defensoria ela deve prestar uma assistência judicial e extrajudicialmente também. Como se dá essa prestação extrajudicial? Olha, Joyce, excelente pergunta, assim como as perguntas da Natália, excelentes intervenções, porque a gente esclarece um pouquinho e tira um pouquinho de alguns mitos sobre a Defensoria. Nem tudo a gente precisa judicializar. Por exemplo, um casal me procura, quer fazer um acordo de alimentos. Eu não entro com ação pedindo homologação daquele acordo. Aquele acordo que eu mesma celebro, por si só, já tem força suficiente para obrigar o pai a pagar pensão alimentícia. Outro exemplo, o município não está fornecendo um medicamento. Eu oficio o município sem precisar entrar com ação judicial. E prontamente a Secretaria de Saúde me responde, se tiver um medicamento ela já fornece, se tiver uma cadeira de roda ela já me fornece. Tudo sem precisar ingressar com ações judiciais. Hoje o judiciário está extremamente abarrotado de processos. E cada vez mais a gente tenta desafogar, fazer com que a solução dos problemas surjam e possam fluir de forma mais rápida. A gente vem falando aqui, doutora Ana Mônica, justamente a senhora falou sobre os mitos, né, que existem em torno da Defensoria Pública. Há casos em que as pessoas acreditam que ela deve atuar e ela não atua. Qual é a exceção à atuação da Defensoria Pública? Olha, nós abrangemos, porque existe a Defensoria Estadual e a Federal. A gente sempre deixa bem claro que, por exemplo, a matéria federal tem que ser um defensor federal. Mossoró tem. Mossoró está contemplado com a Defensoria Pública da União e tem um defensor federal. Ele atua, por exemplo, na área previdenciária. A pessoa teve algum benefício negado, ele pode ingressar com alguma demanda judicial. Ele atua, por exemplo, contra as instituições federais, autarquias, empresas públicas, os entes federais. E a Defensoria Estadual atua na esfera estadual. Eu não gosto de dizer que a gente não atua em nada, mas talvez a área que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de acesso, que a gente atue menos, seja realmente a trabalhista hoje. Embora o defensor federal possa atuar, mas é uma área, a trabalhista, e também a gente não atua, muito difícil na eleitoral, porque são áreas que abrangem muita demanda e nós temos pouquíssimos números de defensores. Infelizmente, eu trouxe até aqui algumas estatísticas, o número de defensores é muito pouco para a quantidade de pessoas e de demandas que nós temos. Justamente é uma outra questão bastante delicada, né? Porque o artigo 98 da Constituição, ele diz que o número de defensores deve ser proporcional à efetiva demanda da localidade. Isso acontece realmente? De jeito nenhum, infelizmente. A Defensoria Pública trouxe até alguns números para demonstrar. Nós temos, por exemplo, no estado do Ceará, que é onde eu atuo, hoje 284 defensores públicos. Nós temos cerca de 13.500 pessoas por defensor público. Cada defensor público tem uma média de 13.500 pessoas. No Rio Grande do Norte, o número ainda é pior. Nós temos 38 defensores públicos no estado do Rio Grande do Norte. E nós temos uma demanda de 37.500 pessoas por defensor público. Então, fica, às vezes, impossível da gente atender todas as necessidades, de atendermos todas as demandas. Aqui em Mossoró, se não me falha o instinto, são só 4 defensoras, uma cidade que tem mais de 200.000 habitantes. Então, fica muito complicado a gente conseguir abranger tudo, conseguir atender todo mundo. E acaba comprometendo
a atividade, as pessoas ficam sem acesso, as pessoas ficam sem aquela assistência devida, aquela assistência adequada, que nós, defensores públicos, gostaríamos de prestar, mas fica humanamente impossível. E qual o impacto que esse número reduzido de defensores tem para a sociedade? A pessoa que está em casa aí, que está acompanhando o programa e está vendo um pouco sobre a atuação da Defensoria Pública. A gente está falando do número reduzido de defensores, no Ceará, nesse caso. Mas qual é o impacto disso para a sociedade? Não, no Ceará e no Rio Grande do Norte, porque eu acho que a carência aqui ainda é superior a gente. Acho que no Brasil todo tem esse No Ceará a carência é muito grande. Aqui no Rio Grande do Norte está acontecendo um certame para concurso público para nomeação de mais defensores e o governador só liberou 17 vagas. Hoje só são 38 para todo o estado do Rio Grande do Norte e mesmo assim só foram liberadas 17 vagas. Aqui nós temos, por exemplo, 5 varas criminais. Não dá nem a média de uma defensora ou um defensor por vara. Ou seja, está sendo assim um atendimento eletivo. A gente não está atendendo todo mundo. Então, desculpa. Então fica complicada essa questão do acesso. Aquele cidadão, por exemplo, que está em situação, por exemplo, cadeia pública, aguardando o julgamento, né? Então, aquele cidadão passa mais tempo naquela situação e isso, com certeza, contribui para a superlotação e também para uma situação de encarceramento, vamos dizer, parece que ele já é um preso, né? Condenado, quando, na verdade, ele ainda vai ser julgado, digamos Isso, assim. ele fica naquela situação de uma demanda represada. Porque, por exemplo, a minha pauta de atendimento está para agosto, final de agosto. E olha que eu atendo por semana uma média de 30 pessoas. Por semana. Então, por mês dá uma média de 120 pessoas e mesmo assim, a minha pauta já está toda tomada até o final de agosto. Então, termina comprometendo, as pessoas não têm como ter um contato com o defensor, de buscar um defensor, de conversar com o defensor. Então, termina comprometendo a atuação mesmo da defensoria e as pessoas ficam efetivamente sem acesso à justiça. No programa Cidadania, nós estamos debatendo a atuação da Defensoria Pública. Voltamos no próximo bloco com mais debates sobre esse assunto. Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.